Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, começando nosso café com Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra a minha vida toda, a minha casa, a minha família, tudo que eu tenho, Senhor, ao seu comando. Inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, dando continuidade ao nosso Catecismo da Igreja Católica, nós estamos falando sobre o tema alegria, onde o índice analítico nos apresenta também fontes de alegria. Hoje é o último parágrafo dessas fontes da alegria, que vai estar falando... nós falamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parágrafos sobre as fontes da alegria, e hoje e amanhã nós vamos falar sobre impedimentos da alegria, um parágrafo. Mas vamos falar sobre essa fonte da alegria, que traz a alegria plena diante do matrimônio, diante de um relacionamento saudável, com a presença de Deus, com a vontade de Deus, que é o matrimônio, o casamento, a convivência com a castidade, o sexo dentro do matrimônio, dentro do casamento, respeitado por amor, né? Não por práticas sexuais, não por desordem sexual, né? Porque o sexo dentro do casamento é uma prática que traz ao êxtase, traz a alegria, traz a boa convivência, e nesse relacionamento o amor, a sexualidade no casamento é coisa agradável aos olhos de Deus, mas que tem um objetivo, um verdadeiro sentido, que é a unidade perfeita no amor, com alegria, com um bom senso dos dois, né? Na unidade do homem e da mulher. Nós vamos ver isso agora. Então o parágrafo 2362, que fala sobre fontes da alegria, vai nos dizer assim: os atos com os quais os cônjuges se unem íntima e castamente são honestos e dignos. Então aqui já vai dizer para nós que o nosso ato da unidade do cônjuge, do casal, do homem, da mulher, é um ato íntegro, né? Que diante desta unidade íntima nós precisamos ter esse preparo, que é o noivado, que é este momento onde que o ato sexual é só após o casamento, para que seja um verdadeiro sentido da unidade do casamento, para que haja um verdadeiro sentido na parte da sexualidade. Queridos irmãos, e nesta unidade, neste querer, nós precisamos ter cuidado com o nosso agir, com o nosso proceder, diante da verdade que vem de Deus. Quando realizamos de maneira verdadeiramente humana, significa e favorece a mútua doação, pela qual os esposos se enriquecem com o coração alegre e agradecido. Então aqui vai dizer para nós, de maneira verdadeira humana, significa e favorece a mútua doação entre um e outro. Então quando nós estamos aqui disponíveis a dar o melhor pelo meu esposo, pela minha esposa, a fazer a minha esposa feliz, a fazer o meu esposo feliz, amá-la na alegria, na doença, né? Então, neste mover, nós trazemos a sexualidade que vai dizer assim: a sexualidade é fonte de alegria e de prazer. O próprio Criador estabeleceu que nesta função, os esposos, né, que é o homem e a mulher, sentem-se em prazer e satisfação do corpo e do espírito. Então, nesse relacionamento amigável, obediente a Deus, o relacionamento diante da procriação, da unidade perfeita, para que haja a obediência a Deus, ele dá esse ato da sexualidade como um prazer, um êxtase tão importante para o homem e para a mulher, que vai ser realizado no momento, né, da consumação, da doação, do prazer, do abraço, do beijo, né, do calor, do sentimento naquele momento. Sentir prazer e satisfação do corpo e do espírito. Portanto, os esposos não fazem nada de mal em procurar este prazer e em gozá-lo. Eles aceitam que o Criador lhes destinou. Contudo, os esposos devem saber manter-se nos limites de uma moderação justa. Então, nessa moderação justa,
nesse ato da sexualidade no casamento, traz alegria plena, a unidade perfeita, o matrimônio, família, filhos, aberto, né, a vida. É o momento da unidade do casal, o momento do relacionamento, o momento do diálogo, o momento da compreensão. Porque, irmãos, nós deixamos que o pecado toma conta, e quando um coração ele une o casamento simplesmente no pensamento do ato sexual, tirando fora o verdadeiro sentido do ato sexual, que é o amor, a unidade perfeita, o amor entre os esposos, a sexualidade, a fonte de alegria e o prazer, essa unidade, onde que traz para nós que é o matrimônio, né, que essa unidade é a fonte da alegria, que é o prazer diante da sexualidade, mas nessa unidade com o casal. Então, para que a gente compreenda isso, a sexualidade é como um dom, ser homem e ser mulher é uma graça imensa. Então, o casamento é a unidade do homem e a unidade da mulher, para que haja esse prazer, essa graça que tem o sentido da procriação, que tem o sentido da família, que tem o sentido da unidade perfeita, e o valor conjugal, né, que é essa graça que nós estamos vendo aqui. A doutrina cristã ensina que é no contexto do matrimônio que se deve situar todo o ato conjugal do ser humano. Então, nesse mover do matrimônio que nós estamos vendo aqui, é uma graça muito grande, o ato sexual, que é um prazer, que é dado o homem e a mulher um para o outro, a unidade. Pega a tua palavra em 1 Coríntios 7, do versículo 1 ao 7. Aqui Paulo vai expor esse mover de Deus. Matrimônio e celibato. Agora, a respeito das coisas que me escrevestes, pensas que seria bom ao homem não tocar mulher alguma. Todavia, considerando o perigo da incontinência, cada um tenha a sua mulher, e cada mulher tenha o seu marido. O marido cumpra o seu dever para com a sua esposa, e da mesma forma também a esposa cumpra para com o seu marido. A mulher não pode dispor do seu corpo, a mulher não pode dispor do seu corpo. Ele pertence a seu marido. E da mesma forma o marido não pode dispor do seu corpo. Ele pertence à sua esposa. Não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo, por algum tempo para vos aplicardes à oração, e depois retornar novamente para outro, para que não vos tente Satanás, por vossa incontinência. Isto digo como concessão, não como ordem, pois queria que todos fossem como eu, mas cada um tem Deus um dom particular, um este, outros aquele. Queridos irmãos, palavras do Senhor, graças a Deus. Aqui Paulo está dizendo que para que não haja o adultério, para que não haja traição, para que não haja esse mover de Satanás oferecendo a unidade na oração, a abstinência ao não ter o sexo dentro do casal. Quando acontecer algo, vamos colocar aqui uma doença, uma enfermidade, e um cede ao outro por causa do seu momento, o que fazer nesse momento? Você vai trair, vai largar a tua esposa, vai se deitar com outra pessoa? Não, meu irmão. O mover correto é o diálogo, a compreensão. Se você está enfermo, eu estou enfermo. Se você está enfermo, eu estou enfermo. E neste momento nós vamos rezar. Então é o bom senso, é a unidade. Eu estou negando ali por causa que eu estou enfermo. Mas na hora que eu tiver melhor, nós vamos lutar junto, nós vamos rezar junto. Irmão, é um caminho que Paulo aqui está dando para que o casal, para que esse matrimônio não haja o dedo de Satanás. Não negar um o corpo ao outro quer dizer que nós temos a unidade perfeita no amor, na compreensão, no diálogo, a conversa. O que acontece? O casal entra em atrito, em discussão, não compreende um outro, já vai acusando, já vai, não, você não me dá o carinho que eu quero, você não dá a atenção que eu quero, e na primeira oportunidade abandona, ou trai, ou quer procurar na outra pessoa o seu consolo. Querido irmão, você vai ficar pulando igual de macaco em galho em galho, porque até você achar aquele que vai te completar, não é o sexo, é a unidade perfeita, é o amor, é a sexualidade dentro do matrimônio. E o matrimônio você vai ter as desavenças. A matrimônio você vai ter as lutas. O matrimônio você vai ter também os momentos que você vai ter que se doar diante desta graça que traz alegria. O sexo é importante para o casal,
Mas se não for uma unidade com Deus, não tiver o respeito, não tiver a comunhão, não tiver o diálogo e você colocar o sexo à frente, o teu matrimônio vai ser um desastre. Mas se você colocar o amor verdadeiro diante do matrimônio, diante da luta diária, diante dos prazeres, quando faltou algo, vamos conversar, vamos dialogar, vamos ver o que nós podemos fazer neste momento. Irmãos, às vezes não acontece isso, como já aconteceu comigo, com a graça de Deus, não cheguei a ter esse momento do adultério, né? Mas eu procurei em outros lugares conter a minha falta dessa intimidade, onde que eu errei muito, que foi nos vícios, mas eu voltei, né, com a graça de Deus, com a unidade com Deus, busquei em Deus o meu refúgio, fiz acampamento de casais, tive esses momentos, busquei entender a minha esposa, compreendi como que ela se sente amada, ela compreendeu como eu me sinto amado, e não foi só na parte do sexo, mas sim também na parte da compreensão do amor, né? Que é a parte de um tempo à parte somente entre nós dois. É um momento onde que também ajudar ela em alguma coisa, ela se sente amada. E quando eu me sinto amado quando ela toca em mim. Então, assim, é um bom entendimento do amor. E lógico, amor, a sexualidade, lógico, o amor diante da sexualidade, ele transpassa uma alegria muito grande. Mas eu falo assim, tem que ser nessa unidade perfeita, nessa compreensão e nesse diálogo dentro do matrimônio. Porque senão fica prazeres e prazeres, né, irmãos? E aí não tem a unidade perfeita no amor. Vamos rezar pelos casais agora, pedindo que esta alegria que vem desta fonte da sexualidade, da onde que é uma fonte perfeita nas mãos de Deus, onde que o homem e a mulher se unem, um sendo companheiro do outro, um dando o prazer para o outro, né, com a presença, com o amor, diante da família, diante da procriação, mas diante dessa unidade perfeita. Eu peço, Senhor, que todas as famílias, diante do casal, sejam um exemplo um para o outro de doação, de entrega, que a gente possa se doar um para o outro, obedecendo a palavra, não negando o ato sexual, mas sim tendo respeito um com o outro, tendo companheirismo um com o outro, tendo diálogo um com o outro. E assim, querido Deus, livre os casais do adultério, livre os casais da artimanha de Satanás. E como diz Paulo, ele queria que todos fossem igual a ele, que ali ele não estava tendo o ato por Deus, porque ele estava seguindo a sua castidade, o seu celibato, para viver ali aquele momento com Deus. E que a gente peça também pelos padres que vivem esta graça, né? Que é viver o seu ato dos prazeres no amor a Deus, no amor à igreja, no amor à comunidade. E assim, queridos irmãos, nós compreendemos que a alegria plena diante da sexualidade é a unidade perfeita diante de Deus, mas a unidade perfeita também com a vontade de Deus. Que Deus abençoe todos os casais, abençoe todas as famílias e diante deste mover, que dê o verdadeiro sentido para a unidade entre o esposo e a esposa, entre os esposos, né? Que é a unidade do amor, da compreensão, da sexualidade dentro do casamento, da sexualidade diante da procriação, da sexualidade diante do amor, do prazer do êxtase, mas uma unidade perfeita. Que Deus abençoe cada um de nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus abençoe, que Deus ilumine todos os casais e as famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, irmãos.